fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Peço desculpa, a cachorra resolveu latir nesse exato instante. Acho que ela ouviu a chamada aqui. Desculpa. Tudo bem, faz parte aí desse nosso cenário de pandemia. Wagner, eu acho que, na verdade, de repente sua cachorra está latindo aí em relação à atitude do governador João Dória, que enviou o projeto de lei 529 para a Assembleia Legislativa de São Paulo. E no artigo 14, esse projeto de lei prevê que o superávit financeiro das autarquias e das fundações vai ser transferido ao final de cada exercício à conta única do Tesouro Estadual. Caso esse projeto seja aprovado, a consequência disso vai ser a retirada de mais de R$ 1 bilhão das universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A comunidade científica, a comunidade universitária também de São Paulo está se mobilizando contra esse projeto, Wagner? Sem dúvida, Glauco. Nós temos nota de diversas instituições acadêmicas, a própria Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, o próprio CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, porque esse corte que está sendo previsto aí de 1 bilhão, ele é extremamente sério, né, e grave, né, e demonstra, inclusive, que, diferente do que o governador fala, ele não está considerando a ciência, né? Por quê? Porque, no mínimo, ele não sabe como a ciência opera. Quando a gente aprova um projeto, nós aprovamos um projeto com uma perspectiva de longo prazo. Ninguém faz ciência com a perspectiva empresarial de resultado ao final de um ano. Então, parte desse recurso que ele está querendo subtrair, ele já está previsto como gasto, né, como custo ao longo dos próximos 2, 3, alguns projetos chegam até 5 anos, como são os casos dos projetos temáticos da FAPESP. Então, cortar esse dinheiro agora significa não poder dotar de verba, dotar de recursos uma pesquisa que já está em andamento. Isso, portanto, vai afetar drasticamente a produção científica no momento onde a gente está precisando da ciência. Se nós fôssemos lembrar aí só a contribuição da USP, por exemplo, nós temos hoje desenvolvimento, junto com colegas da farmácia, desenvolvimento de uma vacina nasal, diferente das que estão sendo testadas por aí, né? Enfim, um tipo de vacina contra o coronavírus bastante especial, singular. Nós temos o desenvolvimento de respiradores, enfim, há uma série de testes de Covid, uma série de pesquisas, por exemplo, envolvendo a conjuntura, que serão simplesmente muito prejudicadas, se não paralisadas, se houver esse corte, né? Então, é de fato um discurso para o grande público, né, que aparentemente ele está respeitando a ciência, etc., mas que, ao fim e ao cabo, lamentavelmente, ele está querendo subtrair recursos importantes no momento onde a gente está precisando de ciência, né, Glauco? Eu acho que isso me parece algo muito claro, e a opinião pública tem de ter essa clareza e pressionar. E como pressionar nesse momento, né? A única forma é manifestações virtuais, enfim, já que a concentração está difícil, mas encaminhar mensagens eletrônicas, né, e-mail para os deputados, WhatsApp, o que tiver, pedindo que esse projeto não seja aprovado. Agora, há pouco, antes de entrar na nossa conversa, eu estava consultando, já tem 68 propostas de emenda de todos os parlamentares aí, de diversos campos, né? O Carlos Gianazzi, a própria Bebel, enfim, gente do campo progressista também fazendo emenda, mas eu acredito que, na verdade, o que se deve fazer é rejeitar. O argumento do governo é que ele vai ter 10 bilhões e 400 milhões de reais de déficit por conta da pandemia. Bom, isso não é nada razoável, sabemos disso. O que deveria ser feito, então? Propor medidas para um ano, né? Não aproveitar por conta dessa situação e passar a boiada. Tem até um artigo muito interessante do meu colega da FAO, o Nabil Monduk, que foi vereador por São Paulo, inclusive, na Folha de ontem, dizendo que o Dória está querendo deixar trazer inveja para o Bolsonaro, né? Porque essa reforma administrativa que ele está trazendo é muito pior do que passar a boiada do próprio Ricardo Salles lá. Porque nessa leva, em termos ambientais, por exemplo, Glauco, ele está acabando com o Instituto Florestal, que é um instituto que tem larga tradição em pesquisa em São Paulo, vinculado à produção, inclusive produção de silvicultura, inclusive, juntando com o Instituto Biológico, Instituto Geológico, acaba com a Fundação do Zoológico também, enfim. O Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ele é extinto, o Instituto tem um papel destacadíssimo em toda a questão da reforma agrária do Estado de São Paulo. Enfim, é um pacote, né, de maldades, aí eu diria, sem discussão pública e sem muita justificativa, né? Ainda na questão ambiental, prevê a privatização do Parque Vila Lobos, Parque da Água Branca,
Parque da Juventude, enfim, de fato, né, instalações esportivas, né, também estão previstas em Ibirapuera, etc. É um grande pacote aí que visa, na verdade, do meu ponto de vista, uma reforma muito além do que é necessário para combater esse conjuntural e absolutamente compreensível déficit por conta da Covid. Não, e é necessário que as pessoas entendam também, né, Wagner? Você inclusive mencionou, mas, por exemplo, existe um projeto ali que vai durar 4 anos e no primeiro ano é investido ali 25%, por exemplo, do orçamento planejado. Esses 75% que sobraram não são superávit, né? Eles vão ser utilizados Ah, durante o projeto. Se você retira esse dinheiro, na verdade, você vai comprometer a continuidade desse projeto. Quando se olha apenas para o aspecto contábil, não é possível verificar justamente esse tipo de peculiaridade, não, Wagner? sem dúvida, Glauco. O seu exemplo é muito mais didático do que eu falei, agradeço. Na verdade, eu diria o seguinte: essa visão empresarial sobre a gestão pública, o que mostra que para o empresário, o Dória é um empresário, e nada contra ser empresário, mas quando ele vai para a gestão pública, ele está olhando para o setor público como se fosse uma empresa, e não é dessa forma. O setor público ele tem uma morosidade que é peculiar à qualidade do serviço que ele presta. No caso da ciência, por exemplo, quando a gente faz um projeto, você tem um cronograma de liberação de recursos que vai sendo, evidentemente, realizado ao longo de 3, 4 anos, 5 anos, como eu disse em alguns casos. Então, de fato, esse contingenciamento que, por acaso, se vier a fazer, ele vai impedir a continuidade das pesquisas, né, nos próximos anos, o que, de fato, aí sim, né, é bom lembrar o seguinte, Glauco: São Paulo é responsável por 33% de toda a pesquisa científica e tecnológica que se faz no Brasil. Então, de certo modo, também está contribuindo, né, com as políticas do governo federal que ele tanto critica, de destruição da ciência nesse país. É preciso também deixar isso claro. Nós estamos falando do principal polo de produção científica e tecnológica do Brasil, e as 3 estaduais paulistas, por exemplo, é a que mais forma a quantidade de doutores, é o que mais publicam artigos. Acabou de sair uma avaliação entre tantas aí que nós temos, a USP mais uma vez entre as melhores universidades do mundo, principal universidade do mundo ibero-americano. A gente está somando aí especialmente Espanha e Portugal, com toda a América Latina. Enfim, tudo isso evidentemente que vai ser afetado, né? E principalmente a continuidade de trabalhos seríssimos, né? Quando você corta a pesquisa, você vai afetar, na verdade, um doutorando, um mestrando, um pós-doutorando, o trabalho de verba para trabalho de campo, compra de insumos, por exemplo, né? Para você fazer uma experimentação, você tem que importar, às vezes, algum tipo de equipamento. Tudo isso se paralisa, e ao se paralisar, evidentemente que o resultado não vem, e não vem resultado, a sociedade perde, porque ela acabou jogando dinheiro para o primeiro ano e não conseguiu depois concluir a pesquisa porque simplesmente foi contingenciada. Então, me parece de fato um erro absurdo, né? Um erro histórico, uma visão empresarial que não pode predominar na gestão pública. E ainda existe um problema adicional, Wagner, porque essa proposta de contingenciamento vem justamente dentro desse cenário de estagnação, de recessão econômica que a gente vive hoje. Lembrando que a boa parte do financiamento das universidades vem ali do 9,57% da cota-parte do ICMS. A arrecadação está caindo, deve continuar em queda, vai ser difícil recuperar essa arrecadação. Então as universidades paulistas, na prática, vão ficar à míngua se vigorar aí essa proposta de contingenciamento. Exato, Glauco. Inclusive, tem uma questão a ser também trazida à discussão, que é a seguinte: o próprio governo federal está falando de uma reforma de todo o sistema de arrecadação de impostos, onde ele, inclusive, prevê acabar com o ICMS, né? O que virá, então, qual será a fonte que vai garantir a autonomia das universidades? Essa é uma questão muito séria que você está trazendo também. E é importante lembrar que em outros momentos, né, que o PSDB tentou afetar a autonomia da universidade, lembrando, por exemplo, quando o governador Serra tentou também, numa canetada, diminuir recursos e tirar a autonomia das universidades estaduais, houve uma greve, uma mobilização muito grande dos estudantes, professores, funcionários, e nós conseguimos, com muita luta, evitar, né, esse mal maior. O que está ocorrendo agora é que, infelizmente, esse tipo de realização, de ação, ele está mais difícil, evidentemente. Então, de fato, né, um passa-boiada. Parece que é uma maneira que foi criado aí, né, um novo paradigma, entre aspas, de fazer política, onde, por conta de uma situação, de fato, emergencial em função da pandemia, está se aproveitando, né? Assim como a gente vê gente ficando muito rica, que já era mais rica ainda, né, ganhando dinheiro com a Covid, tem também políticos, né, que eu diria, incoerentes, para dizer o mínimo, né, com que discursam e que fazem, querendo aproveitar para fazer, entre aspas, uma reforma administrativa que tira funções cada vez mais importantes
e necessárias para a gestão pública do curto e médio prazo da sociedade paulista, no caso específico do governador Dória. É lamentável, eu espero que a sociedade se mobilize. Há uma gama importantíssima de entidades se manifestando contra, né? E a gente espera que os deputados, ao fim e ao cabo, neguem esse processo, não votem, né? Mas é difícil, porque nós sabemos também que ele tem ampla maioria na Assembleia Legislativa. Isso ocorreu já, votações recentes, por exemplo, ele ganhou com muita tranquilidade. Então, gera muita preocupação, sim. E quando a gente lê o texto justificativo, ele é pífio, né? Muito pouco fundamentado, né? Até alguns deputados têm sugerido emendas de que haja uma justificativa para cada órgão que ele está listando lá como necessário. Você não justifica o fim de um órgão com um parágrafo e meio, né? Então é preciso, inclusive, fundamentar melhor por que esse órgão tem que ser extinto. Na verdade, se trata dessa visão neoliberal, ou liberal, se quiser, enfim, de diminuir a presença do Estado na economia, nas atividades públicas, nos serviços públicos. No momento, nós estamos precisando, na verdade, de mais Estado. Então, é uma outra grande contradição, um erro histórico grave que vai ficar marcado na biografia do político João Dória. E existe, inclusive, um abaixo-assinado, né, no site change.org contra essa proposta. Estava acompanhando aqui, Wagner, já tem 60.550 assinaturas. É necessário esse tipo de mobilização. Não há dúvida, eu já assinei, divulguei em todas as minhas redes sociais. É importantíssimo você lembrar. Eu faço um apelo aí a todos que têm compromisso com a produção científica e tecnológica, também com as questões ambientais, porque esse pacote do Dória ele afeta a questão da reforma agrária no estado de São Paulo, a gestão ambiental e principalmente, né, a produção científica e tecnológica. Poderia falar também da CDHU, que foi criada já há muito tempo, que cuida da questão da habitação em São Paulo, habitação popular. Poderia falar também da MTU, que ele quer acabar com a MTU, né, que é o transporte. Imagine você na região metropolitana de São Paulo, né, quem mora em Cotia, que mora, enfim, em Itacoaxetuba, deslocamentos diários para o centro de São Paulo, quanto vai custar essa tarifa se ela for privatizada? Então, de fato, é um pacote, né, muito grande, muito sério, que afeta diversos aspectos da vida do paulistano e do paulista também, e que nós temos que nos contrapor claramente, né, e fazer um apelo aos deputados que não votem, que rejeitem na íntegra esse projeto. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro.